Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja, tudo bem? Amém? Queria saudar também nossos irmãos internautas com a paz do nosso Senhor Jesus. E hoje é a nossa primeira aula da revista. Eu louvo a Deus por esse privilégio de estar aqui hoje, dando essa lição. É a primeira de muitas que nós vamos aprender a conhecer mais o Senhor. E nós vamos aqui relembrar como é que foram os outros 2 primeiros trimestres. Primeiro trimestre nós lemos o Deus no livro, o livro de Deus. Segundo trimestre, a supremacia das Escrituras. E agora vamos começar o terceiro trimestre. Então, se você chegou até aqui, meus parabéns. Parabéns para nós. Amém? Porque no reino de Deus, os campeões são os finalizadores. Porque o nosso Deus é o Deus que começa a obra e termina, Ele conclui. Ele não deixa nada por fazer. Então, se você concluiu, parabéns, você está fazendo aquilo que o Senhor determinou, que é começar algo e terminar para a glória de Deus. Então, nós somos campeões para a glória do Senhor. E a nova revista é a razão da nossa fé. Assim cremos, assim vivemos. Semelhantemente das outras, ela tem 26 lições, onde vamos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus sobre as principais doutrinas da fé cristã. Amém? Nada mais justo, porque esse ano é o ano da palavra. Então, temos o quê? Que fazer uma imersão na palavra. Sermos profundos conhecedores da palavra. E a lição de número 1, ela é a inspiração divina e a autoridade da Bíblia. Lembrando que essa revista também é semelhante à primeira, que a aula de terça-feira é o início e o complemento é no sábado. Então, para ver o complemento, a conclusão da lição, venha para a EBT, não falte. Nosso textuário que já foi lido, se encontra lá em 2 Pedro 1:21, que diz que porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aleluia. Nossa verdade prática também já foi lida, que é cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada, como única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Leitura bíblica em classe também nós já fizemos, 2 Timóteo 3, do 14 a 17. E o objetivo dessa lição qual é? Conscientizar a respeito da inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é uma o quê? Ela é a palavra de Deus, não é uma. Ela não contém, ela é a palavra de Deus. Isso é algo que nós já temos isso bem definido, amém? Isso não é algo que a gente fique pensando ou duvidando. Ela é a palavra de Deus e os homens que escreveram, não escreveram da sua própria mente. Foram inspirados, ou seja, Deus foi lá e colocou a inspiração daquilo que eles tinham que escrever. Eles foram um canal usados por Deus, amém? Então aqui a nossa introdução, ela diz que a Bíblia é a revelação de Deus escrita para a humanidade. Disso decorre o fato dela ser a nossa exclusiva, eu tinha até que colocar aquilo ali em negrito, exclusiva, fonte de autoridade espiritual. Sua inspiração divina e sua soberania como única regra de fé e prática para a nossa vida constituem a doutrina basilar da fé cristã. Essa inspiração é um fato singular que ocorreu na história da redenção humana. O enfoque da presente lição é sobre a importância e o significado da inspiração divina. Ou seja, o que essa lição ela vai também nos ensinar? Que a Bíblia ela não somente é a palavra de Deus, ela é uma fonte de autoridade. Porque não sou eu que estou dizendo, é o Todo-Poderoso que está dizendo. Então o milagre acontece, a vida acontece, a libertação acontece. O inimigo vai embora, não é porque eu falo, é porque é Deus que está falando. Ou seja, tem autoridade nessa palavra. E a autoridade não é de um ser qualquer, é do Todo-Poderoso. Então nós temos que entender isso, que toda vez que, quando é liberado para a minha vida, para a tua vida, algo da palavra de Deus, a gente agarra. Toma posse, fala, é meu porque quem falou tem autoridade para cumprir. Quem falou tem autoridade para mudar tudo e resolver tudo num piscar de olhos. Amém? E o ponto central dessa lição é que nós cremos na inspiração divina e autoridade da Bíblia Sagrada. Ou seja, isso é algo que eu não só falo, eu tenho que ter essa crença no meu coração, acreditar que ela é sim uma autoridade, é a autoridade máxima, é o que rege a minha vida, a minha caminhada, é a palavra de Deus. O tópico 1 é revelação e inspiração. Subtópico de número 1, revelação. Eu queria que a igreja lesse comigo a partir do 3. 1, 2, 3. Em grego significa o ato e o efeito de tirar o véu que
Aleluia. O que esse texto está querendo dizer aqui? Que a Bíblia, ela nada mais é da vontade de Deus em revelar algo para mim e para você. Porque eu, humanamente falando, nós não temos condições nenhuma de tirarmos nada da parte de Deus, arrancar nada, nenhuma informação. Mas Ele, pelo seu infinito amor e misericórdia, falou: meu filho, toma aqui, eu estou te dando. Eu tenho interesse que você aprenda, eu tenho interesse que você cresça, eu tenho interesse que você seja curado, restaurado, liberto. Então toma aqui esse manual. Toma aqui esse livro aqui onde você vai ter fé, ou seja, vai acreditar e vai praticar, que a Bíblia é um livro de fé e prática. Então, ou seja, ele revela os seus segredos aos seus servos, os profetas, né? Louvado seja o nome do Senhor. E Deus, ele conhece tudo que nós precisamos. Se está contido na palavra, eu aprendi isso no decorrer da caminhada. Se está contido na palavra, primeiro, Deus, ele sabe que eu precisava daquilo ali. E segundo, ele sabe que eu tenho plenas condições de executar aquilo ali. Porque senão ele deixava encoberto. Lá em Deuteronômio diz que tem coisas que estão encobertas. Ou seja, que vai fugir da minha compreensão. Mas se está na Bíblia, eu consigo entender e consigo seguir e fazer. É perfeitamente possível, sim. O tópico de número 2, inspiração. Queria pedir para a amada igreja me acompanhar comigo a partir do 3. 1, 2, 3. Aleluia. Nós já vimos isso em lições anteriores, nas outras revistas, de que a Bíblia é fechada. Ela foi fechada nos 66 livros. Não tem nada que possa ser tirado nem acrescentado. É aquilo ali que Deus determinou e ponto. Quem tirar um tio, uma vírgula acrescentada, está cometendo pecado. Então a gente vê aí algumas coisas que teve um tempo atrás, religiões que queriam se tornar igrejas evangélicas, não foram aceitas. Por quê? Porque tiraram texto da Bíblia. Alteraram, não pode alterar. Outros queriam colocar livros em equiparação com a palavra de Deus. Nenhum livro humano nessa terra tem equivalência da palavra de Deus. Nenhum mesmo. Então, ou seja, a palavra de Deus, ela é supremacia, ela está em cima, acima de qualquer livro, de qualquer best-seller que exista nessa terra. Porque ela não foi feita por homens, ela é feita pelo próprio Deus, o Todo-Poderoso. E a forma de comunicação, eu vou ler aqui para vocês. O processo de comunicação divina aos profetas do Antigo Testamento, ele se desenvolveu por meio da palavra, da visão, do som e da imagem. Se encontra lá em Jeremias 1, do 11 a 13. A revelação aos apóstolos do Novo Testamento veio diretamente do Senhor Jesus Cristo. Está lá em Gálatas 1, de 11 e 12, 2 Pedro 1, 16, 18 e 1 João 1, 3. E do Espírito Santo, Efésios 3, 4, 5. A frase, veio a palavra do Senhor, veio a minha palavra do Senhor, a fraseologia similar tão frequente no Antigo Testamento, diz respeito a uma revelação direta, externa e audível. Essa forma de comunicação não aparece no Novo Testamento, na comunicação divina aos apóstolos, exceto uma única vez, no ministério de João Batista. Veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, pois ele é o último profeta da dispensação da lei. Aqui nós aprendemos a forma de comunicação, como esses homens, como Deus trabalhou na vida deles, para que eles, naquela época, sem nenhuma tecnologia, sem nenhuma inteligência artificial, como que esses homens desenvolveram a escrita sagrada. Deus, ele usou de diversos artifícios. E Deus, ele é assim, ele trabalha dentro daquilo que nós temos, para que o nome dele seja glorificado. Essa forma de comunicação, de forma didática, botando o dia a dia do povo hebreu, falando da linguagem que eles entendiam, para quê? Para que fosse algo que impactasse toda a sociedade. A Bíblia, ela não é só um livro que tem que ser lido pelos eruditos, pelos ricos, não. Todos, do menor ao maior, tem que ler e tem que compreender. Então a tarefa do Espírito Santo ela é essa, através da palavra, de usar esses homens para que tivesse uma revelação direta, externa e audível, porque não tínhamos advento da imagem, da televisão, da internet, então tinha que falar muito bem, a ponto daquela pessoa ouvir e guardar aquilo ali.
E a síntese do tópico 1 é que a Bíblia ela é revelada e inspirada palavra de Deus. Glória a Deus por isso. O tópico de número 2, ele diz que a inspiração divina. Vamos ler a partir do 3? 1, 2, 3. Aleluia. Então quer dizer, a Bíblia ela é uma inspiração divina por uma série de fatores, e uma delas é que Deus ele soprou dentro do ser desses homens a palavra. Ele pegou, olha, é isso aqui que eu quero que você fale, é isso aqui que eu quero que você escreva. Vai ficar relatado para todos os tempos. Ou seja, ela é divinamente inspirada, ela não é uma inspiração pura e simplesmente humana. Ela é algo que foi dado por Deus para nós. E é uma avaliação exegética, diz que nós estamos acostumados com duas traduções, de que a primeira, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa, e a segunda, toda a escritura é divina, inspirada e proveitosa. Ambas as versões são permitidas à luz da gramática grega, mas a primeira é mais precisa, pois a conjunção grega kai e aparece entre os dois adjetivos, inspirada e proveitosa. Isso significa que o apóstolo está afirmando duas verdades sobre a Escritura, a saber, divinamente inspirada e proveitosa, e não somente uma dessas duas coisas. Dizer que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa pode dar margem para alguém interpretar que nem toda a Escritura ela é inspirada. Ou seja, então aqui nós vemos aqui o cuidado que Deus tem de colocar a forma gramatical bem certinha. Para quê? Para que não haja nenhuma sombra de dúvida. Então, se eu quiser alterar, eu vou estar alterando por pura e simplesmente rebeldia a palavra de Deus. Porque Deus ele colocou tudo certinho. Ele colocou de forma de que seja bem entendido o que é. Se eu quiser alterar, vai ser uma coisa da minha cabeça. Vai ser da cabeça de quem quis fazer. Não, a Bíblia não dá essa condição de ser subliminar. Quem fala que a Bíblia é subliminar está mentindo. Ela é direta e objetiva. Amém? Autoridade. A autoridade da Bíblia deriva da sua origem divina. O selo dessa autoridade aparece em expressões como assim diz o Senhor, veio a palavra do Senhor, está escrito. E isso encerra a suprema autoridade das Escrituras, como plena e total garantia de infalibilidade, pois a Bíblia ela é a palavra de Deus, como nós já dissemos anteriormente. Ou seja, todos os homens, eles tiveram homens de Deus, eles tiveram esse pleno cuidado de dizer, antes do início da revelação, antes do início do que eles iriam escrever, assim diz o Senhor. Então, veio a mim a palavra do Senhor. Então, ou seja, eles colocavam que, olha, não sou eu, não vem de mim, vem do Senhor. Então, quando nós entendemos isso, ele está querendo dizer que, olha, o que eu estou falando para você vem carregado de autoridade do Todo-Poderoso. O que eu estou dizendo aqui para vocês é algo que não é meu, porque eu sou falho, mas Ele que mandou dizer, Ele é infalível. Eu mudo, Ele é imutável. Eu sou pecador, Ele é santo. Eu sou impuro, Ele é limpo. Aleluia! Então é isso que quando eles colocavam esse respaldo, na verdade era um selo de autoridade. Olha, assim diz o Senhor, olha, assim diz a autoridade dessa palavra. Não sou eu, é Ele. Aleluia. E a síntese do tópico 2 é de que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Toda a Bíblia. Do início ao fim, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia é toda ela inspirada por Deus. A Bíblia é como a palavra de Deus. Eu vou estar lendo aqui para vocês que é bem extenso. E diz assim,
No tempo dos apóstolos, ainda não havia formação final do Novo Testamento. Quando se reunia para cultuar a Deus, a igreja neotestamentária lia o Antigo Testamento. E quando recebia as cartas apostólicas, as lia nas reuniões semanais. Posteriormente, essas cartas e os evangelhos foram paulatinamente aceitos pela igreja como escritos inspirados por Deus. Ora, havia alguns critérios para isso, como a autoria apostólica ou de pessoas que tivessem andado com os apóstolos e que viram Jesus. Por direção divina, temos hoje os 27 livros reunidos em um Novo Testamento e mais os 39 do Antigo, totalizando 66 livros na Bíblia. E o teólogo pentecostal John Higgins remonta aos primórdios da formação da Bíblia Sagrada, mostrando que a composição dos livros da Bíblia ela está fechada e o que temos em mãos foi milagrosamente dado por Deus. Aleluia. É aquilo que eu já tinha falado, ou seja, não tem como acrescentar nada. O que Deus entendeu que os 66 livros são suficientes para que eu e você tivéssemos uma vida plena, uma vida digna, uma vida em santidade, uma vida em busca incessante da palavra de Deus. Não precisa ter mais nada. Se tem alguém falando que tem que ter um complemento, sai fora disso. Porque Deus me falou, olha, está dentro da palavra. Querido, se está fora da palavra, eu sinto muito, eu estou fora. Tem que estar dentro da palavra. A gente vê muitas coisas aí hoje, infelizmente, muitos ventos, muitas emoções, muitas coisas criadas da mente humana, se dizendo, querendo ser de Deus. Que a verdade é, as pessoas sabem que a palavra de Deus ela tem autoridade. Uma coisa é eu chegar para o evangelista e falar assim, olha, eu acho que você tem que trocar essa blusa. É a minha palavra, ele vai falar, eu troco se eu quiser. Eu gosto do preto e vou continuar usando preto. Agora, se eu chego para ele de forma maligna e falo assim, Deus mandou você mudar essa blusa. Aí ele já vai parar e opa, Deus mandou? Como assim? Eu já estou usando de forma maligna do artifício da autoridade de Deus para manipular a escolha dele. Deus não falou coisa nenhuma, é eu que estou falando, mas eu falo que foi Deus que falou. Para criar um certo aspecto de quê? Temor no povo. Querido, não está na palavra de Deus que eu tenho que mandar na cor da blusa dele. Vai dentro da palavra, tem isso? Não tem, meu irmão. Para com isso, Deus não falou coisa nenhuma. Vai orar que o irmão está com problema. Tem que ser desse jeito. Está dentro da palavra? Eu acato, recebo. Está fora? Eu rejeito. E sigo a vida em nome de Jesus. É assim que nós temos que ser. Então as pessoas, infelizmente, tem muitos usando do artifício da autoridade da palavra de Deus para implantar ideias deles, humanas. Para quê? Para cria-se um temor de que não, eu vou fazer porque Deus falou coisa nenhuma. Mas aqui, louvado seja o nome do Senhor, que nós somos uma igreja que nós aprendemos a palavra. E quando vem alguém dizer algo fora da palavra, do menor ao maior está instruído. Opa, peraí, eu vou rejeitar. Não. Eu aprendi lá na EBT de quinta, na EBT de sábado, que a Bíblia diz, assim diz o Senhor. Isso aí não é o Senhor que está dizendo, é o Senhor de qualquer outro lugar, menos o Senhor que eu sirvo. Aleluia. Então, por isso que é muito importante nós estamos aqui sempre, aprendendo a palavra de Deus. Isso vai servir o quê? Com que as artimanhas do inimigo não me peguem, não me enlace, não me derrube. E isso é real, isso acontece. Que a Bíblia diz que no final dos tempos, se possível for, até os escolhidos seriam enganados. Ou seja, eu tenho que ter cuidado sim, eu tenho que me preservar na doutrina sim, eu tenho que ficar firmado na palavra sim, que pode sim, se eu ficar fraco, devagar e não meditar na palavra dia e noite, eu posso ser levado por esse vento de doutrina e quando o vento está lá totalmente desvirtuado, fora da palavra. Isso é algo que eu tenho que ter, nós temos que ter diariamente, ardendo no nosso coração, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? O cânon bíblico, ele está fechado. A revelação infalível que Deus fez de si mesmo, já foi registrada. Ele continua falando através dessa palavra, assim como Deus revelou a si mesmo e inspirou os escritores a registrar essa revelação, ele mesmo preservou esses escritos inspirados e orientou o seu povo na escolha destes, a fim de garantir que a sua verdade viesse a ser conhecida. Não se deve acrescentar outros escritos às escrituras canônicas, nem se deve tirar deles nenhum escrito. O cânon contém raízes históricas da igreja cristã. E o cânon não pode ser refeito, assim como a história não pode ser mudada. Aleluia! Isso é um trecho de um livro, uma perspectiva pentecostal, da CPAD. Recomendo quem puder ler, baixar. É um livro muito bom mesmo. Então, ou seja, isso aqui vem só corroborar tudo aquilo que eu já disse. Que, olha, não pode mudar, não tem como mudar. Deus, ele preservou a palavra
desde tempos antigos, de milhares de anos atrás, o mundo passou por diversas guerras e esse papiro foi preservado. Ou seja, passou por terremotos, passou por desastres naturais e a palavra foi preservada. Pessoas que escreveram foram mortas, enforcadas, penduradas de cabeça para baixo, mas a palavra foi preservada. Porque Deus tinha interesse que ela chegasse a mim e a você hoje, em 2024, para gerar vida, gerar mudança. Então, ou seja, nada disso pode ser alterado, porque Deus ele teve um cuidado muito grande no decorrer do tempo, das eras, para que tudo fosse preparado, para que eu e você pudéssemos desfrutar do melhor que Ele tem para nós nessa terra, que é a palavra de Deus. Amém? E a conclusão é se hoje nós temos uma Bíblia em mãos, ela é um milagre de Deus. E nós devemos agradecê-lo por entregar a sua palavra. É a melhor maneira de fazer isso, é meditar nas Escrituras, dia e noite, de modo que ela esteja encarnada em nossa mente e nosso coração. Ou seja, aqui vai um segredo, queridos, para a gente finalizar. Quando eu leio a palavra de Deus, dia e noite, eu saio da categoria de homem e mulher pedinte e me torno um homem ou uma mulher de Deus agradecido. Ou seja, eu fico com o coração grato, porque eu vejo todo o favor do Senhor, o cuidado, o amor, o carinho, a expressão do seu amor contida ali na palavra para mim de forma gratuita. Para mim não me custou nada, mas para o Senhor custou preço de sangue. Ou seja, eu vejo o cuidado do Senhor em me ensinar a ser um homem melhor, a ser uma mulher melhor, a ser um jovem melhor, a ser um adulto melhor, a caminhar nessa terra andando de cabeça erguida, a caminhar nessa terra com a autoridade dada por Ele. Então, ou seja, isso me torna não mais um pedinte, sim um homem grato. Um homem grato a Deus porque Ele mudou a minha vida, mudou a minha história, mudou a história de famílias aqui, tem mudado a história da nação, tem mudado a história do continente. É através dessa palavra. Essa palavra que nos orienta, que fala, olha, faz isso que é bênção. O oposto disso não é bênção. Então, ou seja, Ele dá a dica certinha para eu ter uma vida cristã saudável, para ter um caráter de Cristo, para ter uma mente em Cristo. Ou seja, Deus Ele cuida do corpo, da alma e da mente. Louvado seja o nome do Senhor. É uma palavra que, quando você entende e quando alguém lança ela para você, você fala, meu Deus, é isso, é algo maravilhoso. Ou seja, quer ver e muitas das vezes o inimigo, só para finalizar, ele tenta fazer com que a gente banalize aquilo que a palavra de Deus está contida. Quer ver uma coisa que, se nós atentarmos, você nunca mais vai agir da mesma forma. Um exemplo, quando nós temos um bom costume como cristãos pentecostais, quando passamos um pelo outro, o que nós falamos? A paz do Senhor, não é isso? A paz do Senhor muitas das vezes é banalizada. Eu vejo às vezes pessoas quando falam a paz do Senhor, assim, paz do Senhor. Eu não entendi se ela falou paz do Senhor ou passeou. Eu falo, meu Deus, querido, deixa eu te falar uma coisa. Está aqui minha pastora Norma, que não é minha testemunha. Toda vez que ela passa, me fala, paz do Senhor, meu filho, eu abro um sorrisão. Quero nem saber, meu dente não é bonito para falar, paz do Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendo que ela, sabe o que ela está querendo desejar para mim? Filho, eu te desejo a paz que excede todo entendimento. Eu te desejo a paz que o mundo não tem. Eu te desejo a paz que o remédio não compra, que o psicólogo e o psicanalista não tem. Eu te desejo essa paz que você vai dormir bem e acordar melhor ainda, porque é a paz do Todo-Poderoso. Querido, tem como eu ficar de cara fechada? Não tem, eu tenho que rir, tem que ficar feliz. Então, quando você entende isso, coisinhas mínimas, você já sai com a tua vitória. Ou seja, e você vai colocar tudo isso em prática. Ou seja, nos mínimos detalhes você vê o cuidado, o carinho de Deus. Ou seja, medite nas Escrituras e você vai achar essas saídas para a sua vida. E você vai entender que a vida ela não é ruim, não, ela é boa, ela é ótima. E o problema que você esteja passando coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, tudo coopera. Vai servir de livramento, testemunho, mas o nome do Senhor no final será glorificado. Aleluia. Então que essa palavra ela seja encarnada na nossa mente, no nosso coração, seja por dentro da nossa carne, dia após dia. Amém? E a próxima aula é a lição 2, que é a conclusão dessa autoridade da Bíblia, próximo sábado, dia 6/7, às 19 horas. Quer ver a conclusão? Venha para a EBT. E assim eu encerro a aula dessa noite e agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Primeiramente agradecendo a Deus Todo-Poderoso, que sem Ele nada do que foi feito teria sido realizado. Somente a Deus seja dada toda a honra, a glória e todo o louvor. Queria agradecer aos nossos pastores pela confiança a mim concedida, nosso pastor Abraão Robson Ferreira, aos nossos pastores demais, pastor local, nosso vice, pastor Santos Soares. Que Deus abençoe a vida da amada igreja, em nome de Jesus.